Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não faço tão alto. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. Alexandre Alves Costa nasceu no Porto em 1939, é filho de Henrique Alves Costa, nome incontornável do Cineclube do Porto. Frequentou o curso de Arquitetura da Escola Superior de Belas Artes do Porto, fez o seu estágio com Nuno Portas, obteve o diploma de arquiteto em 1966. Atualmente é professor catedrático jubilado da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde proferiu a última lição em 2010 e é professor emérito da Universidade do Porto e que lhe foi conferida em 2011. Desde cedo se envolveu no combate político contra a ditadura, integrando, em 1962, o Secretariado Nacional de Estudantes, com Jorge Sampaio e outros. Deste período de estudante e das lutas antifascistas, surge uma amizade com o Cláudio Torres, querido amigo comum. Militou no Partido Comunista Português entre 1961 e 1968, partido do qual se afastou depois do efervescente ano de 1968, com o Maio de 68 e o fim da Primavera de Praga, com a invasão da Checoslováquia pelas forças do Pacto de Varsóvia, em agosto de 68. Foi preso pela PIDE 3 vezes. Em 1972 ingressou o corpo docente da ESBAP, onde esteve ligado às áreas de projeto e de história da arquitetura portuguesa. Depois de 25 de Abril esteve ligado ao SAL Norte, de cuja comissão coordenadora foi responsável. Fez parte da Comissão Instaladora da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 1979, de que foi diretor, aliás, correu os vários órgãos de gestão, e o seu nome encontra-se igualmente ligado à criação dos cursos de arquitetura na Universidade de Coimbra, em 1988, e da Universidade de Minho, em 1997, de cujas comissões instaladoras fez parte. Alexandre Alves Costa tem uma vasta obra de arquitetura, tendo colaborado com vários colegas, entre os quais Álvaro Cieza Vieira, Camilo Cortesão e, claro, Sérgio Fernandes, com quem partilha o Ateliê 15. Sua intervenção a nível da recuperação e da reabilitação do património é muito ampla e constitui uma referência, tendo-lhe valido o Prémio AICA, da Associação Internacional de Críticos de Arte e Ministério da Cultura, em 2008. Poderíamos apontar aqui muitos exemplos, como a recuperação e valorização da aldeia de Idanha à Velha, a recuperação da Baixa Portuense no âmbito de Porto 2001, a recuperação do Convento de Santa Clara à Velha em Coimbra, prémio Diogo Castilho, a recuperação do Cineteatro de Constantino Neri em Matosinhos, a recuperação do Cinema Batalha no Porto, com espetacular redescoberta dos frescos de Júlio Pomar, a recuperação do Liceu Alexandre Herculano também no Porto e a recuperação da Casa dos Livros para a Universidade do Porto. Foi agraciado com o título de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada em 2006, pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, e homenageado pela Ordem dos Arquitetos em 2023, no Dia Nacional de Arquiteto. Começo por agradecer ao arquiteto Alves Costa por ter aceito o nosso desafio, por estar aqui o seu testemunho, e que perguntava-lhe como era ser estudante na Academia Portuguesa nos anos 60, no ambiente em que se vivia então na cidade do Porto. Como era ser estudante nos anos 60. Nos anos 60 eu já estava na Escola de Belas Artes, já era aluno do curso superior. A minha visão é um bocadinho marcada pelo facto de eu estar na Escola de Belas Artes, que era uma situação um bocado especial. Quer dizer, não tinha, era muito diferente o ambiente que se vivia na Escola de Belas Artes, era uma espécie de uma ilha, não é? Dentro do regime cinzento do fascismo português. Era uma coisa, era um espaço de liberdade, onde a gente se sentia otimamente, quer dizer, entrava-se aquele portão e estava-se num mundo diferente. Portanto, para mim, a presença na Escola de Belas Artes foi uma coisa muito positiva, muito bonita, e com um grau de liberdade muito grande. Agora, o que acontece é que nós, na Escola de Belas Artes, muito rapidamente nos solidarizamos com o movimento estudantil à escala do Porto e à escala nacional. Portanto, nós não tínhamos as mesmas razões, digamos, que os estudantes da universidade tinham
de falta de autonomia, etc., acabamos por ser das escolas que teve uma movimentação mais interessante nas crises académicas, principalmente na crise académica de 62. Eu pessoalmente, já tinha tido uma atividade, tinha uma atividade política, entre aspas, não era grandemente política, era mais para fazer passeios e piqueniques, que era o mundo juvenil, não é? Para o qual eu entrei muito jovem e onde conheci, no fundo, as pessoas que mantive como amigos durante o resto da minha vida. Portanto, eu comecei por estar no mundo juvenil e só entrei para o Partido Comunista em 1962, na altura da crise académica. E estive lá até 68, realmente. A escola era um mundo à parte, não era um mundo completamente à parte, em que nós comunicávamos ao diretor, que era o mestre Carlos Ramos, comunicávamos aquilo que ia acontecer. Assim, mestre, vamos fazer a greve, mestre, vamos fazer um minuto de silêncio, mestre, vamos fazer... E ele dizia, estão proibidos. Estamos proibidos, mas vamos fazer na mesma, e ele não se importava nada. Portanto, era uma situação muito particular. Nessa altura, quando entrei antes de entrar para o Partido Comunista, estava ligado a uma secção do mundo juvenil que fazia impressões de panfletos e coisas assim desse género. Eu tinha uma máquina em casa, debaixo da minha cama. Era feito por rolo, não era elétrico, era manual. E quando se levantou alguma suspeição em relação à minha atividade e que a PIDE foi a minha casa, eu tinha essa máquina debaixo da minha cama. Felizmente a minha empregada, que era uma pessoa que eu achava que não era nada inteligente e era inteligentíssima, a primeira coisa que fez foi buscar aquilo e passar para o vizinho do lado, que era uma coisa que se fazia por esquintais, não é? Portanto, desapareceu tudo. A única coisa que ficou à vista da PIDE foram as cartas, não é? Cartas pessoais que eles leram alto, enfim, numa situação bastante humilhante. E é isto. Quer dizer, E foi preso 3 nesta vezes. época é isto. Depois, claro, a minha irmã foi para Paris com o Zé Mar Branco e eu passei a ir a Paris muitas vezes, tinha lá casa, etc. Passei a ir a Paris muitas vezes. E nesse sentido tive a sorte de ter, de alguma maneira, ter estado em Paris no maio de 68. E além de mais, em contrapartida, também estava em Praga quando entraram os destaques soviéticos. Tinha ido a um congresso à Bulgária, a Sófia, de uma forma um bocadinho oportunista, porque eu já estava de candeias às abertas com o Partido Comunista e fui convidado para ir ao congresso, a um congresso de juventude em Sófia, e com um grupo do interior, como se chamava assim, um grupo do interior, que depois em Paris juntava-se com um grupo do exterior e íamos em conjunto ao congresso. E eu aceitei ir. E cheguei a Praga e assinei tudo quanto era abaixo assinados contra o Pacto de Varsóvia, contra a União Soviética. E tive sorte porque assisti a isso e azar, por pouco não acontecia. A pessoa que nos controlava no Partido Comunista, que não me deixou ter contactos com nenhum português que estava a viver em Praga, entre as quais a Manuela Bacelar, de quem eu era amigo de infância, não me deixou sequer falar com ela, sempre a dizer que não ia acontecer nada, que não ia acontecer nada. Praga estava na rua, não era? Um espetáculo maravilhoso. E, entretanto, embarcamos no último avião que saiu do aeroporto de Praga, depois da intervenção do Pacto de Varsóvia. E foi uma experiência muito emotiva, porque nós tínhamos estado em Praga. Praga era, de alguma maneira, era uma situação até mais alegre, mais feliz do que o maio de 68, que era uma coisa muito dura, não é?
carros incendiados, trincheiras, sei lá. E era isso, e a tropa de choque, a polícia e tal, que eram ferozes. Praga não, Praga era uma festa. Era uma festa completa. Não havia. O governo andava na rua, falavam, toda a gente falava, era uma situação de uma alegria inacreditável, alegria sempre com a suspeição de que ia acontecer qualquer coisa, que não era durável, não era possível ser durável. E pronto, durante a minha época de estudante, as minhas relações foram estas. Depois, apesar de tudo, quando saí do Partido Comunista, depois as coisas foram diferentes. Não continuei com a militância política, mas de outra maneira. A Primavera de Praga e Maio de 68 são acontecimentos... A Primavera de Praga, Maio de 68 e a Primavera de Praga são absolutamente dominantes para a minha saída do Partido Comunista, com o qual eu já não estava satisfeito, quer dizer, porque, digamos, nós estávamos, eu e os meus colegas, os meus camaradas, na altura, lutávamos bastante por haver alguma democracia interna, coisa que não existia, com o centralismo democrático, etc. Portanto, nós estávamos profundamente contrariados com o facto de nas reuniões do Partido Comunista era-nos fornecida a leitura ou a visão que o próprio partido tinha da situação portuguesa e passávamos ao recrutamento de fundos, não é? Que era o principal da reunião era o recrutamento e a aquisição de fundos. Isso para nós era uma coisa menor e sem interesse de espécie nenhuma. Portanto, a saída era uma coisa absolutamente... É claro que Praga ajudou, mas, e o Maio de 68 também, mas a saída era inevitável. Era inevitável. O referi foi preso pela PIDE 3 vezes. Queres recordar um bocadinho? Fui 2 vezes. Duas. Uma vez no Porto, outra vez no Alentejo. No Porto mas foram prisões leves, digamos. Fui liberto no próprio dia em que fui preso. Portanto, tive um dia na prisão. A PIDE esteve aqui em minha casa, fui preso aqui no Porto, na minha casa, aqui perto. Não lembro-me bem, num Citroën Preto, daqueles a dar arrastadeiras. Eles não entravam, eram 5 da manhã, eles pararam nesta rua, a casa era aqui perto, ali na esquina, e depois foram a pé à minha casa, para não darem muito nas vistas, relacionar o carro com a prisão e tal. E pronto, passaram a buscar a minha casa, levaram uma quantidade de livros. O mais humilhante foi que leram as minhas cartas que eu tinha recebido. Com alguma... tinha recebido, e que eram cartas íntimas, eram pessoais, eram cartas de amor, de uma forma geral, e eles fizeram a leitura alta dessas cartas, rindo-se, não sei o quê. Bom, o meu pai acompanhou-me nessa altura, a dizer, sempre a descontrair, para eu não estar aflito, não é? Não há problema, não fales, não há problema, não fales. E depois chegou ao carro, viu o carro e disse, é um carro, um Citroën e tal, parece um filme francês, não sei o quê. E os pitos, claro que não sabiam nada do que era o cinema francês, portanto acharam que aquilo era uma piada sem piada nenhuma, e pronto, foi uma vez que fui preso e fui solto. É porque a PIDE estava interessada em encontrar quem eram os ativistas dentro das belas artes, que estavam ligados ao movimento associativo e também às crises académicas, etc. E, portanto, eu era um deles. Eu era presidente da Associação de Estudantes. E fui membro do secretariado, realmente com Jorge Sampaio e com o Taborda. Éramos 3, as 3 academias. Mas isso foi uma passagem sem grande importância. Depois fui preso outra vez no Alentejo. Eu tinha uma relação muito particular, eu e os meus amigos, alguns dos meus amigos, principalmente o Luís Ferreira Alves, tínhamos uma relação muito amigável com as pessoas de uma aldeia do Alentejo, que
tínhamos conhecido num festival, destes festivais folclóricos que se faziam aqui no Norte, na Inês, que ainda se fazem. E em determinado momento, no meio daquela vivacidade e daquele colorido das coisas do Minho, apareceu um grupo de alentejanos, compacto, daquele género que eles fazem, abraçados, que caminham muito devagar a cantar. E as pessoas ficaram completamente surpreendidas, mas serão portugueses, e eu também. Mas ficámos tão emocionados com aquilo que depois, no fim, fomos falar com eles. E eles foram super simpáticos, andavam no campo a apanhar coentros, que estes gajos não usam coentros, não percebo porquê, e eles levavam molhos de coentros que iam apanhando e convidaram-nos para ir a Perguarda, que era a aldeia, a visitá-los lá, tem que ir ao Alentejo, não conhecem, não sei o quê. Depois viemos para o Porto com eles, na caminhonete, jantámos com eles, lembro-me bem, num restaurante ali na Cordoaria. Até me lembro de uma piada com um deles, porque veio uma coisa qualquer, era febras com arroz. E o arroz branco, não é, que a gente come aqui. E ele olhou para aquele arroz, chamou o empregado e disse: olha, desculpe, quero fazer uma pergunta. Este arroz é para comer ou é para semear? Porque eles não comem arroz seco, não é? É tudo molhado. Bom, e então, portanto, a partir desse conhecimento, acabámos por ir a Perguarda com o Pedro Ramalho. Foi a primeira vez que fui com o Pedro Ramalho. Vinhamos à boleia do Algarve para Porto e passámos por lá quase acidentalmente. E criámos uma relação de amizade muito intensa, de tal maneira que, tanto os meus amigos, praticamente todos foram lá. Fui eu que levei lá o Giacometti, que aliás está lá sepultado, e fez lá uma recolha fantástica de música popular. E fui preso lá porque era estranha a nossa estadia, foi apenas uma coisa que não, era suspeita. Quer dizer, a Guarda Nacional Republicana viu uns meninos com ar fino, chique, aquilo, no meio dos camponeses, não é? À hora do almoço, não é? Por exemplo, sentados em conjunto, enfim. E desconfiou. E, portanto, prendeu-nos, a mim, ao Luís Freire Alves e à mulher do Luís Freire Alves. Cercaram a aldeia completamente, parecia uma coisa militar, era uma coisa militar, cercaram a aldeia às 4 da manhã ou 5 da manhã, não deixavam ninguém sair, levaram-nos separados em 3 jipes diferentes para Beja e o interrogatório era: o que é que vocês estão aí a fazer? Estão a fazer, com certeza que estão a fazer alguma campanha subversiva e, portanto, estão a fazer campanha política e não sei o quê. Nós conseguimos, enfim, convencê-los separadamente que não, contando a história. Não sei se eles se convenceram ou se não convenceram. O que é certo é que me obrigavam a, sempre que eu quisesse ir ao Alentejo, tinha que passar pela PIDE primeiro. A avisar na PIDE que eu ia fazer uma viagem a Perguarda ou ia ao Algarve e passava pelo Alentejo, tinha que comunicar à PIDE, coisa que nunca fiz. Nunca comuniquei, continuei a ir lá na mesma. Isto é parte, digamos, PCC, porque depois há a história que se segue, não é? Em vários episódios. Pode continuar. São vários episódios. Não, a questão eu fui sempre militante político, ao longo da minha vida toda, agora nem tanto. Mas depois, quando eu saí do Partido Comunista, foi um momento em que havia um debate muito profundo no movimento comunista internacional. A questão da China, a questão da União Soviética, a questão do revisionismo, a questão das cisões que houve, sucessivas cisões e sucessivas organizações políticas à esquerda do PC. E eu andei por ali um pouco a boiar, digamos, a apoiá-los a todos, porque
como eu não estava organicamente ligado, nem percebia bem as diferenças que havia entre eles. Portanto, participei no comício dos trotskistas, pelo Louçã, como é que chamava, o PSR, da UDP, do PCDP-ML, da Unidade Popular, enfim. E eu fui entrando em tudo, na Política 21, com o Miguel, enfim. E convidava-me, eu ia e fazia os meus discursos nos comícios e participava organicamente. Mas não era uma coisa que me satisfizesse especialmente, porque eu gostava de estar ligado às coisas de uma forma mais orgânica, mais estruturada, e aquilo era um bocadinho o papel do simpatizante que vinha de fora. Eu gostava de estar por dentro. Portanto, o que nós fizemos foi, em determinada altura, uma reunião com alguns companheiros meus e o que é que a gente há de fazer autonomamente. E resolvemos fazer um jornal clandestino. E organizámos-nos para fazer um jornal clandestino. Trago aqui alguns exemplares para mostrar, cada ano necessários, e que é uma coisa clandestina que nós fizemos. Isso foi em que ano? Isto foi imediatamente antes de 25 de Abril. Imediatamente antes de 25 de Abril. Isto deve ter aqui uma data, cada ano necessários, 69. Feitos de assistência, não é? Como? Feitos de assistência? São, mas este já isto já era uma coisa mais sofisticada, porque nós tínhamos um grupo grande, mas o grupo estava dividido por setores. Não é? Havia o grupo que imprimia, havia o grupo que tratava do apoio às pessoas que estavam a imprimir, a ver comidas e não sei o quê, estadias, sítios, salas, não sei o quê. Depois havia outro grupo que ia distribuir por Portugal inteiro, por os nossos contactos, e depois havia os nossos contactos que faziam a distribuição local. Isto, nós, o primeiro número que fizemos numa coisa manual, destas que a gente estava habituado a fazer, mas achámos que era uma coisa muito complicada, não é? E não era rentável, porque passávamos horas e horas a fazer aquilo. E achámos que era melhor tentar comprar uma máquina elétrica, não era? E, portanto, mecanizar a impressão. E foi uma coisa, enfim, completamente louca irmos comprar uma máquina a Lisboa. Fui eu e a minha ex-mulher Luísa Brandão e o Camilo Cortesão, fomos a Lisboa comprar uma máquina. Eu só sei quando estávamos a chegar à Gestetner, que era a representante das máquinas da Cervac, foi uma Gestetner que nós compramos. Chegamos à Avenida da República, paramos o carro no meio do trânsito e agora, o que é que vamos fazer? E, entretanto, recebemos um telefonema daqui do Porto, então já tem o material e tal. E nós temos que ir. Temos que ir mesmo comprar. E fomos comprar, inventámos uma desculpa e compramos a máquina e correu tudo bem. E pronto. E depois, a partir de termos essa máquina, a impressão era mais simples, era mais rápida, era mais demorada, depois era a paginação, não é? Que nós tínhamos que pôr página, e depois andávamos à volta de uma cama ou de uma mesa ou não sei o quê, e depois agrafávamos. Isso tinha que tirar. Eu julgo que, eu não estive a pensar que tiragem que isto seria, mas eu acho que era para que talvez não chegasse a 500 exemplares. A 500 exemplares, não é? Deviam ser 500 exemplares. O que é brutal para fazer a paginação disto era uma coisa demoradíssima. E depois também o sítio onde é que havíamos fazer isto. Porque o primeiro que fizemos no nosso próprio ateliê, uma coisa absolutamente aventureira, na Rua Dom Hugo, ali perto da Sé, onde nós tínhamos um ateliê. Todos nós que estávamos ligados aos cadernos, chamámos cadernos necessários, aliás, eles foram publicados pelo Afrontamento. Fizemos a primeira impressão ali, mas percebemos que era perigosíssimo, não só.
ela não fazia barulho porque era manual, não é? Depois com o Gestetner era diferente porque havia um barulho. Fizemos o primeiro número aí e depois resolvemos tentar arranjar sítios mais onde que não fossem tão visíveis, não é? Tão claros. E depois fizemos em vários sítios. Alugamos uma casa perto de Moledo, por exemplo. Fizemos lá um dos números, outro número fizemos em Tondela, na casa do Flauzino, do pai do Cláudio, não é? Fizemos lá 2 números, era o sítio mais simpático, porque eles tinham uma casa com terreno à volta e não se ouvia nada. E pronto, a Marcela e o Bento faziam os almoços e eu estava na parte da impressão. Eu e o Camilo e a Luísa estávamos na parte da impressão. Eram 2 dias sem nos deitarmos, não é? Direta, indireta. Depois, quando estava pronto, a uma hora determinada tinha que estar pronto, nós sempre aflitos que a máquina variasse, iam lá buscar era um companheiro nosso que já faleceu, não me lembro o nome dele, que tinha um 2 cavalos, era um 2 cavalos que eu tinha, e levava os números todos, que depois distribuía noutros sítios. Ia com o carro assim, não é? Porque isto é pesado, não é? Já para levar para lá as resmas, nós íamos comprando entre 2 edições, todos nós éramos pai 20, enfim, em setores completamente separados, tínhamos aprendido isso com o Partido Comunista, sem relações uns com os outros, nesse sentido, mas íamos comprando resmas de papel, que íamos acumulando num sítio qualquer, para depois, quando fosse o dia da impressão, termos papel suficiente e levarmos papel para lá. E pronto, isto foi, digamos, do meu ponto de vista, foi a minha atividade fundamental e mais organizada antes do 25 de Abril. Claro que quando chegou o 25 de Abril, isto ganhou os artigos a gente via, alguns deles nem sabíamos quem eram, mas sei que o Teutónio Pereira, por exemplo, tem aqui artigos sobre habitação, mas a revista encaminhou-se completamente para a questão da guerra colonial e da autodeterminação. Portanto, o tema fundamental a partir de uma certa altura, por exemplo, esta capa era uma assistência que foi feita em Londres por o Barrias, não sei se lembram do Barrias, pintor, que morreu há pouquíssimo tempo, vivia em Londres, e foi ele que fez esta capa, que aliás é muito bonita, e foi ele que a fez e que mandou assistência por alguém, por um imigrante qualquer, nem sabemos por quem, e depois nós fizemos a impressão, mas a capa era dele, porque as nossas eram mais simplórias, não é? Eram assim. Ele tinha uma fotografia. Eu acho que ainda haverá mais, mas eu não tenho mais nenhum. Enfim, esta foi a atividade mais importante antes do 25 de Abril. E como é que alguém que já tinha um histórico até junto à polícia política de oposição consegue entrar na Escola Superior de Belas Artes como docente? Não sei. Eu não sei como é que foi convidado. Porque entrou em 72, julgo eu. Entrei em 72, exatamente, e fui posto de novo em 74. Portanto, entrei em 72, como assistente estagiário, a PIDE não levantou problemas. Viram que eu era boa pessoa, não fazia mal a ninguém, portanto não se importaram que eu ficasse lá, mas como eu me envolvi muito politicamente como professor também, com os alunos mais ativos, não é? Mais militantes do ponto de vista político, em determinado momento puseram-me na rua. Fui posto a andar. Quer dizer, quando chegou ao fim aquele contrato que durava 2 anos, ao fim dos 2 anos eles não renovaram o contrato e eu saí em fevereiro de 74. Saí em fevereiro de 74 e entrei triunfalmente em abril, passados 2 meses. Entrei triunfalmente. Portanto, não foi assim uma coisa muito grave, mas foram muitos alunos expulsos, 11, creio eu.
e havia uma hipótese de nós que éramos suspeitos, os contratos não iam ser renovados. Aliás, quando foi o 25 de Abril, o diretor da escola, nessa altura, era um fascista dito, chamava-se António Machado, era género do Guarda Civil, coisa desse tipo, e dominava completamente aquilo. Ele não era assim uma pessoa muito inteligente, mas era o que era um fascista refinado. E nós estávamos todos mais ou menos unidos. Eu sei que os que tinham já sido postos fora e os que ainda estavam dentro, reuníamos no ateliê do arquiteto Frantavra. E quando foi o 25 de Abril, eu recebi um telefonema, eram para aí 8h30 da manhã, do arquiteto Tavra, exatamente. Foi ele que me disse, que me falou, e disse, as palavras dele foram estas: o Machado caiu. O Machado era o diretor, não era o 25 de Abril, não era o governo português, era o diretor da escola. O Machado caiu, parabéns, não sei o quê. E pronto. Eu ia lhe perguntar precisamente qual tinha sido o papel do arquiteto Távora nessa fase. O arquiteto Távora esteve sempre connosco. Foi sempre solidário, sempre solidário. Ele não era propriamente de extrema esquerda, não é? Mas eu penso que ele, ao longo da vida dele, percebeu que havia coisas boas e coisas más e que havia coisas boas do lado em que a família lhe tinha ensinado que era tudo mau, não é? Porque eles eram integralistas lusitanos, daqueles muito ortodoxos. E ele, a partir de uma certa altura, de facto, percebeu que o meu grupo, o nosso grupo de estudantes e depois de assistentes da escola, eram as pessoas mais competentes lá dentro, era gente mais ou menos com alguma importância do ponto de vista curricular, e ele juntou-se a eles e foi sempre solidário. De tal maneira que as reuniões subversivas que nós fazíamos, que o Machado não nos deixava reunir na escola, e portanto reuníamos no ateliê dele. Era o ateliê dele o que significa o que é importante, porque estávamos em fascismo, não é? Portanto, reunir mais que 3 pessoas num sítio era complicado, era arriscado. Muito bem. Depois de 25 de Abril teve um papel determinante no SAL, e o SAL do Norte foi o mais consequente a nível nacional. Quer-nos recordar alguns momentos? Eu tive sorte com isso, porque tive não sou eu, não é? Eu e todas as pessoas que lá trabalharam tivemos muita sorte com isso, porque vivemos o 25 de Abril por dentro, digamos, não sei como é, não fomos observadores, fomos ativistas internos, orgânicos do próprio 25 de Abril. Tive muita sorte porque fui nomeado corresponsável para o Mário Machado Coelho e com a Margarida Coelho. Éramos administradores do SAL. Não? O SAL era um serviço de funcionamento da habitação, criou aquele núcleo do SAL, tinha uma metodologia própria, um financiamento próprio, uma orgânica própria, e nós éramos os responsáveis por isso. Em determinado momento ganhamos uma tal importância que começamos a autonomizarmos o próprio serviço de fundo de fomento da habitação e a ganhar uma autonomia. E, portanto, estivemos no centro uma das lutas principais do povo português depois de 25 de Abril era pela habitação. Não é? Faltavam 600 mil fogos em Portugal. Estamos outra vez com problemas de habitação, mas na altura era uma situação muito grave. Os bairros da Lata eram por todos os lados. E no outro dia eu já nem me lembrava, à volta da casa onde eu moro havia um bairro de Lata enorme, ali ao lado, ali perto, num jardim que é agora lá lindíssimo, era um bairro de Lata. E portanto havia carências habitacionais terríveis. E depois aquela metodologia, digamos que o movimento de moradores foi um movimento que
de uma grande espontaneidade e, portanto, tudo que o movimento de moradores foi fazendo e se foi organizando foi uma coisa autónoma, não havia... aliás, eles diziam, até era um dos dirigentes da Associação de Moradores de onde trabalhava o Sérgio, que dizia o partido fica à porta da associação. E eles pertenciam a partidos, Partido Socialista, Partido Comunista, mas não tocavam no assunto, nas questões, quando se tratava das questões da Associação de Moradores. E, portanto, foi um movimento que teve uma espontaneidade incrível. Primeira questão, espontaneidade. Segunda questão, a autonomia total na forma como se organizaram e como faziam apelos às manifestações, como se comportavam durante as manifestações, sem palavras de ordem, eles inventavam as palavras de ordem. Segunda questão, esta orgânica de uma grande autonomia política. E a terceira questão, talvez a mais importante, foi um movimento completamente controlado pelas mulheres. As mulheres tiveram um papel absolutamente central. Era muito interessante porque as direções eram homens, mas quem lutava eram as mulheres. As mulheres eram carne para canhão, não eram? Os homens dirigiam. Mas elas tiveram um papel enorme. Eu tenho fotografias de manifestações do SAL na Baixa do Porto, por exemplo, com centenas, muito mais manifestações, muito mais gente que a intersindical. Em que parecem só mulheres. É uma coisa que nós até nem tínhamos bem consciência disto. Elas tiveram, talvez pela primeira vez há muitos anos, ou talvez em toda a história, um papel extremamente relevante. Isso é muito importante. Porquê é que este movimento é irrepetível? Ainda há um bocadinho o Sérgio também disse É isso. irrepetível porque não existe nenhum movimento popular, não existe nenhum movimento social. É uma vez, quando acabou o SAL, acabou pacificamente. As pessoas não reagiram. Ou reagiram pouco. E eu fiquei sempre perturbado com isso, assim, mas porquê que isto acaba? E tive a oportunidade de ter uma conversa com várias pessoas sobre este assunto, principalmente o Boaventura Sousa Santos, que me explicou uma coisa fundamental. Os movimentos sociais só existem e subsistem se o seu programa tiver viabilidade. Isto é, se eles acreditarem que têm um programa que vai ser concretizado e que vai ser possível. Se eles desacreditam dessa possibilidade, lutar por lutar não lutam. Portanto, não são propriamente militantes políticos, não é? Estão a lutar com um objetivo claro. Esse objetivo deixa de existir, acabou. O movimento parou. Em todos os movimentos sociais urbanos, em todo o mundo, que aconteceram coisas parecidas com esta, aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas o SAL foi uma escola, O SAL. de aprender O SAL foi fundamentalmente o reconhecimento da existência de uma coisa chamada, que já não sabia bem que existia, que se chamava povo português, não é? É o reconhecimento da existência dessa personagem central que tinha muito mais qualidades do que aquilo que a gente pensava que tinha uma capacidade incrível de auto-organização e de iniciativas e foi a coisa mais importante. Para nós foi isso. Não tanto as questões da arquitetura, porque as questões da arquitetura passavam no SAL por uma coisa que era importantíssima, que era a participação, não é? Portanto, tudo era discutido com os moradores e tudo era sujeito à sua aprovação, embora fosse limitado, quer dizer, nós arquitetos, dizemos assim, nós é que sabemos arquitetura, não são vocês. Portanto, a vossa participação é absolutamente central no que diz respeito aos aspectos programáticos. É uma casa individual, é um prédio, a cozinha está ligada à sala, não está ligada à sala, o quarto bem tem não sei o quê.
Aí sim, aí aceitamos. Depois, quando se tratava de desenho, é connosco. Portanto, isso aqui no Porto foi muito bem compreendido por toda a gente, não só arquitetos como moradores. O que significa que nós nunca pusemos de parte, ou nunca, a nossa competência própria como arquitetos. E, portanto, continuamos a funcionar com a vantagem de, em vez de termos um cliente abstrato que não sabíamos bem quem era, termos 200 clientes à nossa frente para quem tínhamos que fazer os projetos. A grande diferença foi de facto essa, e é preciso chamar a atenção de facto para o empenho que, ao contrário do que a gente poderia pensar, a classe dos arquitetos teve nessa matéria, que é relevante. Os arquitetos que participaram no SAL foram muitos. Haveria alguns oportunistas que não tinham outro trabalho senão aquele, mas eu acho que a maioria estava de alma e coração com o processo, como se chamava na altura. A gente não dizia o SAL, dizia o processo. Porque se dizia o SAL é um processo. Portanto, os moradores chamavam sempre o processo. E nós também. Que marcas ficaram no imaginário popular desse tempo? Lá em baixo, os índios da meia praia, não é, que foram imortalizados pelo António Macedo. Pelo António Macedo e pela canção do Zeca Afonso. Aqui em cima não houve... E morreu o arquiteto anteontem, o Veloso, o arquiteto Veloso, que era o arquiteto dessa brigada, como era arquiteto de todas as brigadas do Algarve, porque aquilo estava completamente controlado. O SAL é muito diferente de sítio para sítio. No Porto é uma coisa, em Lisboa é outra, no Algarve é outra, no Alentejo é outra, não tem nada a ver. E portanto, o que acontece é que, sim, eles ficaram imortalizados pela meia praia, mas eu não acredito que os índios da meia praia sejam assim tão importantes para o povo português, não é, neste momento. Quem é que liga aquilo? Sim, também é verdade. É a malta nova que vai à batalha, quer dizer. Não, eu creio que ficou um eco assim de qualquer coisa quase como o milagre de Fátima, não é? Que é uma coisa que existiu e não sabe bem como, quem é que assistiu, quem é que lá estava. Há uma ressonância que eu acho que é muito pequena. Acho que é muito pequena. É evidente que as formas de lutar neste momento não terão nada a ver com as da altura, a fazer-se alguma, não é? E é preciso fazer alguma pelo direito à habitação, não é? Continua a ser um problema grave, assim como é preciso fazer outra também pela libertação da Palestina. O que acontece é que isso é muito diferente, porque não existe nenhum movimento de massas neste momento. Portanto, os movimentos neste momento, ao nível da habitação e outra coisa, são muito mais jovens intelectuais, digamos, da classe média e da classe alta, do que propriamente a gente do povo, não é? Assim, o seu pai, Henrique Alves Costa, era despachante oficial, como era o meu, eram colegas de secretário, eu lembro muito bem do seu pai, e foi um dos fundadores do Cineclube do Porto. Julgo que o seu padrinho era Manuel de Oliveira. Queres falar um pouco dessa dimensão? Depois esteve ligado à recuperação do cinema Batalha Quer dizer, o Cineclube fazia parte da minha família, quer dizer, a minha casa era uma espécie de sede do Cineclube, não é? Para mim era a coisa mais natural, ir ao Batalha, ir às sessões de cinema, e o meu pai era uma pessoa muito envolvida e muito empenhada, quer dizer, era praticamente ele que era o grande impulsionador da atividade do Cineclube. E, portanto, era a vida dele, não era o centro da vida dele. Ele não gostava propriamente muito da alfândega, não é? Queria sair rapidamente. Ia lá só mesmo. Sabes isso. E, portanto, dedicou-se muito ao Cineclube, era crítico de cinema, além disso escrevia crítica, eu também escrevia, e dedicou-se muito ao Cineclube. E fundamentalmente dedicou-se muito ao movimento cineclubista
a nível nacional, não é? E até a nível internacional, porque ele tinha muitas relações com a gente de Espanha, da Galiza e não só, também do País Vasco, mas era fundamentalmente em Portugal. O movimento cineclubista era um movimento extremamente importante e subversivo. Subversivo de uma maneira tão interessante, porque a cultura é subversiva em si própria, portanto, o cineclube era também. Portanto, o movimento cineclubista tinha uma função extremamente importante do ponto de vista da luta contra o fascismo, porque era um dos aspectos, como tinham as organizações. Aqui no Porto havia o Teatro Experimental, havia o Cineclube, havia a Unicep, que era a Cooperativa Livreira, e cada um deles no seu campo faziam o seu papel, e ao fazer o seu papel, qualificando a sua atividade, estavam a fazer uma luta antifascista, porque, aliás, a grande palavra de ordem que nós usávamos é que não ser preso é revolucionário, porque nós achávamos não ser preso era uma coisa fantástica, porque era um tipo de ter atividade política e não ser preso é incrível, era muito complicado, era muito difícil. E é isto. Agora há muito mais coisas, evidentemente, mas não é possível. Os filmes que passavam no Cineclube eram viesados pela censura ou eram versões Filmes? integrais? Todos os filmes eram visados pela Eram censura. viesados pela censura. Todos. Mas apesar de tudo eram filmes que não entravam no circuito de Sim, produção. havia filmes que não tinham sido aprovados genericamente e os outros iam cortes. Sim, claro. Cortes fatais, não é? O meu pai até escreveu uma vez que havia era um filme em que havia uma história de um casal qualquer, uma história de amor num casal, e com os cortes ficaram irmãos. E, portanto, o filme passou a ser um filme ainda muito mais subversivo, porque era uma relação entre um irmão e uma irmã. Portanto, realmente era terrível. Eu lembro-me bem como aluno, estudante ainda, do princípio da universidade, com a Ana Maria Grande, que era a mulher do Nuno Grande. Tínhamos explicações de matemática com o Dr. Neves Real, que era também do Cineclube, e era o dono do Trindade, e do Carlos Alberto, e do Batalha, e dessa coisa toda. E ele, uma coisa que fazia, ele era um tipo engraçado, ele foi posto fora da universidade, enfim, era um homem progressista, era um homem muito inteligente. E tinha um gabinete que tinha uma passagem, assim, espécie de túnel, não é? Agora usam-se os túneis no Hamas, uma espécie de um túnel que ia ter a sala de projeção do Trindade, propriamente. Portanto, ele ia do gabinete direto para o interior do cinema e via filmes sem ter que sair à rua, não é? E então, de vez em quando, convidávamos a mim e a Ana Maria para ir ver, para ir ao teatro, para ir ao cinema, e mostrava-nos os cortes da censura, que eram, enfim, alguns deles tinham a ver com política, mas outros não, tinham a ver com a decência, não é? Os sutiãs, as coisas, as pessoas despidas. E depois um dia o Neves Real achou que aquilo era demais e que o melhor era que tinha que falar com os nossos pais e dizer: olha, eu fiz isto assim, não sei se vocês estão de acordo, estão chateados. Então ele veio, disse-me para ele dizer ao meu pai. Eu disse ao meu pai: pai, sabe que o Dr. Neves Real leva-nos de vez em quando. Fomos, agora por acaso até vimos a Madame Pompadour, era uma mulher assim interessante e tal. E o meu pai, a reação do meu pai: ai sim, vamos ver isso. Que sorte! Também posso ir. Pronto, acabou. Portanto, a zanga dele foi inveja, por isso. Bom, portanto, era uma pessoa bastante especial. Não é? Era um homem que tinha uma capacidade de relação, não é? Com toda a gente e sem nenhum problema etário, por exemplo. Ele tanto se dava com pessoas muito jovens como com pessoas da idade dele, não era uma questão que lhe importasse. E era um conversador,
enfim, contava histórias, enfim, brincalhão, enfim. Muito bem. Se me permite uma última pergunta. Se dispusesse apenas de uma frase, é que definia o 25 de Abril? Quer dizer uma palavra, talvez. Para mim, o 25 de Abril é caiu o Machado, não é? Como diria o arquiteto, a frase dela seria esta, de certeza. O Machado caiu. Mas eu diria que é duas coisas, que é, em primeiro lugar, a liberdade e, em segundo lugar, um sistema de relações mais completo, mais aberto e mais completo. Quer dizer, nós é como se tivéssemos descoberto que havia muito mais gente do que a gente pensava que existia. Não tinha, portanto, para mim, o 25 de Abril é essa maravilha de mostrar que éramos muitos. Quer dizer, não sabíamos, porque não saíamos das nossas malhas estreitas. Quando saímos e descobrimos que éramos milhares, para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. Muito obrigado.